O podcast que você ouve agora é uma produção da Rádio Tertúlia. O Racionais, ele entra, né, no que eu venho chamando de nova condição do rap. Acho que os primeiros trabalhos dos Racionais têm uma perspectiva de denúncia e mostrar a realidade da periferia da cidade de São Paulo e que não se resume à periferia da cidade de São Paulo, porque se fosse isso, a partir da cidade de São Paulo, eu acho que eles mostram, né, a realidade das periferias, né, dos grandes centros urbanos do nosso país. Começa agora Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio. E aí, gente, tudo bem? Bom, neste episódio vamos conversar com a socióloga Daniela Vieira. Oi, Daniela, tudo bom? Oi, Bianca. Oi, Luiz, tudo bem? Obrigada pelo convite. Bem-vinda ao episódio 231 do Guilhotina. Doutora em Sociologia pela Unicamp, com estágio no King's College de Londres, a Daniela é professora de Sociologia no Departamento de Ciências Sociais da Universidade Estadual de Londrina. Ela dirige, em parceria com a Jaqueline Lima Santos, a coleção de livros Hip Hop em Perspectiva e a linha de pesquisa Hip Hop em Trânsito, da Unicamp. E ela é autora de Não Vá Se Perder Por Aí, A Trajetória dos Mutantes, que foi publicado em 2010. E em 2023, ela lançou pela editora Perspectiva o livro Racionais, Entre o Gatilho e a Tempestade, que foi organizado em parceria com a Jaqueline Lima Santos. E é sobre essa obra que a gente vai conversar com ela agora. Bom, Daniela, você podia começar contando um pouco para a gente como é que iniciou seu interesse pelo tema? Você já pesquisa o rap brasileiro há algum tempo, né? Então, meu interesse pelo rap, na verdade, mais especificamente pelas transformações e processo de institucionalização do rap, começa em 2015, quando eu termino o meu doutorado. Aí eu pensei, né, nesse novo problema de pesquisa, né, para um pós-doc. E é aí que eu começo a me interessar, né, pelo rap, pela cultura hip-hop, e tem 7 anos, 8 anos, né, já que eu comecei a estudar esse gênero musical, né. E o livro sobre o Racionais, especificamente, Daniela? O livro sobre os Racionais, ele surge, a ideia do livro, na verdade, surgiu em 2020, ainda no contexto da pandemia, quando Jaqueline e eu, a gente organizou, na verdade, um curso extenso no SESC, chamado A Obra dos Racionais MCs em 3 décadas. Foram 12 aulas, né, falando sobre, né, diversos aspectos da obra do grupo ao longo desses 30 anos. E aí, no processo do curso, né, concomitante a isso, a gente estava traduzindo o livro da Trisha Rose, O Barulho de Preto, né, e aí a gente estava começando com a ideia da coleção Hip Hop em Perspectiva. E aí, né, houve essa confluência, né, do feedback do curso e tudo mais, e a gente pensou, por que não organizarmos um livro sobre racionais a partir desse curso do SESC? Então, foi a partir daí que surgiu a ideia da obra. Né? Claro que, né, de 2020 a 2023 houve várias modificações, nem todos os autores que escrevem no livro participaram do curso, mas a ideia veio desse curso mesmo de 2020, no Centro de Pesquisa e Formação. Bom, Daniela, agora falando sobre o livro, eu queria te perguntar sobre a formação dos Racionais, e se você pudesse falar para a gente um pouco sobre qual que é o papel da história da urbanização da cidade de São Paulo na construção do grupo, né? Ah, bacana. Então, a gente aborda isso, né, no primeiro capítulo, né, do livro. Então, mostrando, né, como que ela foi a primeira cidade do Brasil que vai se industrializar, né, São Paulo, no início do século XX, já, né, no pós-abolição, né, e como nesse processo, né, de transformações ocorreu, junto disso houve um processo de segregação muito grande, né, porque, né, os negros, eles foram retirados, né, do centro de São Paulo, né, nesse processo. A Teresa Caldeira, ela vai falar, né, ela diz assim que
que as regiões periféricas, né, acabou sendo para onde essa população pobre foi transferida, né, em territórios que não possuíam, né, infraestrutura básica nenhuma, né, com recursos bastante limitados, enfim, é um pouco que eles vão contar nos extras do DVD Mil Trutas, Mil Tretas, né, esse processo, na verdade, de constituição, né, do que a gente chama hoje de periferia, né, ou, né, esse nesse processo. Mas eu acho que o mais importante, talvez, para pensar a formação do grupo, é a constituição de uma rede de sociabilidade que vai ocorrer na cidade de São Paulo, né, já em meados, já ali nos anos 70, que no centro de São Paulo, que é onde, né, essas pessoas circulavam muito, porque moravam nas periferias, mas circulavam pelo centro, tanto como espaço de entretenimento, como um lugar de trabalho também, né? Essas duas coisas, elas estão em conjunto. E é aí, a partir dessa circulação no centro de São Paulo, né, no qual há trocas de informações sobre essa cultura que ainda não se chamava cultura hip hop ainda, né, sobre essa nova dança, sobre a música negra ali nas galerias, é nesse processo né, o que depois vai se chamar Racionais, eles vão se encontrar, né, no centro de São Paulo, no metrô São Bento, né, a princípio é interessante porque o KLJ e o Ed Rock, eles são da Zona Norte, né, e o Mano Brown e o Ice Blue, eles são da Zona Sul e eles se encontram no centro, e eles já tinham os grupos constituídos. O Brown e o Blue eram os BB Boys, Black Bad Boys, né, e o KLJ e o Ed Rock tinham na dupla, né, chamada Ed Knight e KL Knight. E aí essa junção vem a partir de um concurso, né, que foi feito para a constituição do primeiro LP, né, sobre rap, um dos primeiros, porque que é a Consciência Black, que diz Consciência Black de 1989, né, que foi produzido pela Zimbábue, que era uma equipe de baile, né, a Zimbábue. E aí eles vencem o concurso, né, e apresentam nesse disco duas canções, que é Tempos Difíceis e Pânico na Zona Sul. Então, esse processo vem, né, de formação do grupo, vem desse encontro no centro da cidade, né, que era um polo ali de sociabilidade, como eu falei para vocês, e de troca de muitas informações sobre, principalmente, o que vinha, né, dos Estados Unidos, tal. E aí só que eles tanto, né, todos passaram pelo breaking antes de tudo, né? Porque o breaking, dentre os elementos da cultura hip hop, é o que primeiro que chega, digamos assim, né? Então todos dançavam break, né? Tentavam dançar break, sim. Então é interessante pensar, né, esse processo de circulação, né? E como as referências elas vêm chegando, né? E elas se misturam também com as referências do Brasil, né? E nesse contexto eu acho que a gente não pode se esquecer também do Nelson Triunfo, né, que estava ali circulando pelo centro, dançando na rua 24 de Maio, né, então nesse caldo aí eu acho que de internacionalização da cultura, né, e não mais da cultura nacional popular que se tinha até então, que os Racionais, né, eles se formam. E é curioso, né, como que dentre as canções que aparecem nesse disco Consciência Black, né, eles são os únicos que vão apresentar duas músicas, né? Então, acho que já chamaram atenção, né, desde o início. E também é importante dizer que quem indica, né, fala do concurso pro Racionais, né, é a Sherry Line, né, uma das primeiras rappers femininas do Brasil. Daniela, eu queria te perguntar se você pudesse falar um pouco sobre quais que eram as principais características estéticas e políticas aí desses primeiros trabalhos, né? Então, acho que os primeiros trabalhos dos Racionais, acho que
tem uma perspectiva de denúncia muito, muito grande, né, de apontar mesmo, né, colocar o dedo na ferida e mostrar a realidade, né, da periferia da cidade de São Paulo, e que não se resume à periferia da cidade de São Paulo, porque se fosse isso, a partir da cidade de São Paulo, eu acho que eles mostram, né, a realidade das periferias, né, dos grandes centros urbanos do nosso país, né, da denúncia do racismo, isso de forma assim não velada ou dita de maneira metafórica. Tem até algumas análises, né, que vão colocar que os primeiros discos, né, os 2 primeiros discos, na verdade, têm uma perspectiva, eles têm uma perspectiva até autoritária, de falar, olha, ou vocês vão por esse lado, né, ou, né, não tem outro caminho a seguir, assim. Né, tem isso essa figura, assim, né, o Acauã, que ele vai trazer isso, do professor autoritário, né, que depois, em Sobrevivendo do Inferno, ele cria essa imagem do pastor marginal, né, então acho que eu tendo a concordar, o Tiaraju também, né, ele vai dizer isso com outras palavras, né, que tem essa chave muito, não dá, tem uma opção só, né, para ficar vivo. Então, acho que isso marca muito, né, a estética, né, e a política dos primeiros discos dos Racionais, né, tirando a questão da levada mesmo, né, eu acho que tinha uma perspectiva, assim, um baixo muito, muito mais forte, né, a batida mais acentuada, porque se a gente escuta Cores e Valores, por exemplo, as colagens, né, não tem tantas colagens, não tem tanto né, tantas colagens como os outros discos, né, isso muda também, né, eu acho que isso é uma tendência do rap mais contemporâneo, digamos. Cores e Valores é o último trabalho que eles gravaram, né? O último álbum, né? De 2014. E aí, Dedé, só para também situar o ouvinte, o Tiaraju que você citou, você está falando dos capítulos que eles escreveram na obra, né? Você está falando do capítulo do Tiaraju Pablo D'Andrea e do Acauã Oliveira, né? Exatamente. Que o título do artigo do Tiaraju, deixa eu ver aqui. O trabalho e a periferia na obra dos Racionais. Exatamente, e o do Acauã é Cores e Valores e os Dilemas do Rap Brasileiro Contemporâneo. Mas no caso do Acauã, o que eu citei, foi o prefácio que ele escreveu para o livro Sobrevivendo no Inferno, essas imagens. Nesse caso, eu acho que talvez valeria a pena mostrar um pouco, né, porque, né, trata-se de uma obra coletiva, e, né, mostrar para o público as pessoas que contribuíram, né, para que o livro ficasse de pé. Né? Então, esse livro ele está dividido em 5 partes, né, no qual a gente começa falando da história e da historiografia do grupo, que tem meu texto junto com o texto em colaboração, né, com a Jaqueline. Aí vem o texto da Paula Costa Nunes de Carvalho, né, que vai tratar da relação do Racionais com a imprensa mainstream, né, e ela conta os casos da revista Trip, também o Mano Brown, né, no Roda Viva, enfim. Essa é a primeira parte do livro. Depois a gente trouxe a questão de raça e masculinidades, né, com textos da Silvana Carvalho da Fonseca e do Valdemir Rosa. A terceira parte, estética e política, com textos da Janaína Machado, do Walter Garcia, da Ana Lúcia Silva Souza e do Bruno de Carvalho Rocha. Aí a quarta parte, produção das desigualdades, com um artigo do Paulo César Ramos, da Raquel Cirré e do Tiaraju, Pablo D'Andrea, e transformações e mercado da música, que é a quinta parte, que tem só o texto do Acauã, né? Cores e Valores e os Dilemas do Rap Brasileiro Contemporâneo. Acho que essas 5 partes aí, e esses 12 ensaios compõem, né, o todo da obra. Perfeito, Daniela. E aí, seguindo, eu queria te perguntar falar um pouco do contexto do lançamento do álbum Sobrevivendo no Inferno, que foi o álbum
que teve um boom de sucesso, rendeu vários prêmios de videoclipe, Diário de um Detento bombou muito. E foi em final de 1997, né? Então, década de 90 nas periferias de São Paulo, anterior ao primeiro comando da capital, a gente tinha um índice de violência super alto, governo FHC, neoliberalismo, como o Tiaraju faz na análise no artigo dele. Eu queria que você contasse para a gente um pouco como era o cenário que foi narrado nas músicas dos Racionais. Bacana, Bianca. Então, a década de esse processo, né, de contexto do sobrevivendo no inferno, né, um pouco isso que você já adiantou, né? Era um processo no qual a gente, né, uma nova configuração política, né, abertura, digamos assim, para não falar, né, a emergência, a constituição, a consolidação do neoliberalismo no país, né, pós-ditadura civil-militar, e, ao mesmo tempo, os índices de criminalidade gritantes, né, de um nível de pobreza, de desemprego, de fome, né, exclusão nas escolas, né, violência, é absurdo, né, e acho que o disco, ele registra isso de uma forma bastante relevante, né, já pelo título do álbum, né, Sobrevivendo no Inferno, ou seja, o que era a vida de jovens negros na periferia de São Paulo nos anos 90, né, ou seja, sobreviver diante de tantas adversidades, né, sobreviver literalmente assim uma vida infernal, né? Então eles conseguem captar isso, e o que é bacana também que eles trazem, né, além do sucesso que fez, né, o Diário de um Detento, que eu acho que é primeiro grupo, né, que vai falar de um problema que depois se torna um problema sociológico, digamos assim, pelo menos no Brasil, que é a questão de encarceramento em massa, questões das prisões, né? Isso está na canção do Racionais, né? Na verdade, a gente sabe que particularmente essa música, ela se inspira no diário, né, do... Ai, gente, agora esqueci. Jocenir. Do diário do Jocenir, né? E aí eles escrevem em conjunto, né? E esse vídeo ele foi censurado, né? Também, né? Quando passou na MTV. Então era esse cenário, né, violento de morte, no qual a periferia ela se sustentava por um tripé, né? Ou ali ao mesmo tempo o rap mostrando uma saída, né, uma possibilidade de dignidade e de busca por melhores condições de vida pelas suas letras, e também pela configuração política das posses, a gente não pode esquecer disso, né, das posses tem, né, que havia nas periferias, e que depois isso se transforma, não de forma assim natural, não quero naturalizar, as posses viraram os coletivos, mas o que a gente entende hoje pelos coletivos culturais, né, havia as posses de rap, a música, né, a religião ou o crime. Então, é sobre essa base, né, que é esse tripé, assim, e que o disco consegue capturar de uma forma espetacular, né, colocando ali uma bíblia, uma pistola e cantando rap. Então, eles conseguem incorporar essa configuração da periferia dos anos 90 já na forma estética do disco, na forma assim, pensando a capa, né, do álbum, né, e aí isso dialoga muito bem com as letras que compõem Sobrevivendo no Inferno. E eu queria falar sobre a capítulo 4, versículo 3, né, que é uma canção que traz, né, dados quantitativos da realidade, né, mostrando ali a desigualdade, né, a partir de dados quantitativos, e se a gente olha, com exceção da inserção de negros e negras na universidade, todos esses dados só pioraram de 30 anos para cá, né? Então é um pouco assustador, assim. Então eu acho que esse álbum ele mostra, né? Ele mostra o genocídio, o descaso, né, do Estado com o povo negro,
né, o processo de criminalização das drogas, né, e ao mesmo tempo também ele tem uma perspectiva, a meu ver, ele tem uma perspectiva de futuro em determinados momentos, né, ele traz uma perspectiva também de incorporar, né, determinadas condutas éticas, né, para que essa condição ela seja superada, né, por esses jovens. Então, acho que não é à toa que esse disco ganhou tanta notabilidade assim, né, porque é um dos discos, né, que dialoga, né, com o processo social, com o nosso processo social, né, como Tropicália ou Panis et Circenses, sabe? Não é absurdo dizer isso, né? É um disco conceitual, Sobrevivendo no Inferno. É um disco conceitual, e quando bom, acho que é isso. Não vou Beleza. ficar falando só desse disco. Não, eu sou fã também. Pra mim, esse disco é um acontecimento. Quando eu tive acesso, também morava na Quebrada. Quando meu irmão chegou com um CDzinho, foi tipo aquela coisa. Éramos em 4 reunidos em volta do toca-CDs e foi uma bomba mesmo. E eu Bom, pode. posso te contar uma coisa? Claro. Eu fui apresentada, né? Eu nasci, cresci, nasci, na verdade, na Zona Leste de São Paulo, mas com 5 anos eu vou para o interior de Minas Gerais, né? Uma cidade muito pequena, então o contexto, a minha realidade dos anos 90, eu fui retirada daqui. A gente morava em Itaquera, quando eu saí disso que conta no álbum dos Racionais e fui viver, né? Enfim, uma cidade bem pequena mesmo, de 40 mil habitantes. Então, eu via às vezes, né, os meninos subindo, porque, né, indo para o centro com aquela cruz, né, com a camiseta da cruz, tudo bem. Depois veio essa memória, aquela camiseta de um grupo de rap, ok. Aí eu comecei, né, a estudar sobre o tropicalismo no mestrado, e aí um colega me mostrou o álbum, e olha, foi só em 2006 que eu ouvi com atenção, quando eu já morava em Araraquara. Ele pegou e falou assim: você está falando de vanguarda, Daniela, colagem, não sei o quê, escuta isso daqui. Né? Aí foi aquele estouro. Assim. Eu sou extremamente, enfim, grata, né, por e uma atualização, digamos, né, das referências. Enfim. E no álbum seguinte, O Nada Como Um Dia Após o Outro, tem outra pegada, né? Que também tem a ver um pouco com o momento político brasileiro, né? 2002. E aí eu queria te perguntar se você acha que o grupo consegue captar essas transformações das periferias brasileiras nas obras. Eu acho que sim. Acho não, tenho certeza, né? O diálogo com o Brasil, mas do ponto de vista da periferia, né? Porque aqui 2010, quando o Nada Como Um Dia Após Outro Dia, né, já vem numa chave ali de ascensão da classe média, né, uma melhoria na qualidade de vida, né, da periferia, o governo Lula, né, e ali já começou, já houve um estranhamento, né, que é um estranhamento que tem até hoje com o grupo, como se eles tivessem que ficar na mesma chave, né, sempre naquela mesma chave, mas acho que é compreensível que, né, no processo de criação do artista, ele, né, muitas vezes ele vai incorporar também aspectos da sua experiência, ainda mais quando a gente está falando do rap, né, nem sempre isso não é uma verdade, né, absoluta, mas a experiência, né, para trazer, né, aquilo que a Jaqueline vai chamar de narrativas do cotidiano é muito importante. Mas eu quero dizer que não é uma verdade absoluta, porque também tem a questão do artista de criar, de inventar, de reelaborar, né, nesse sentido, assim, do processo estético. Então, acho que o Nada Como Um Dia já mostra um outro país, né, o país no qual, né, começa as políticas de ação afirmativa, elas estão em andamento, né, o grupo já não é mais tão marginal assim, né, o Racionais, né, eles já têm outras possibilidades, né, de profissionalização, a relação com o público, né, acho que o sistema, de forma muito ampla, né, se reconfigura, né, o sistema, eu digo assim, o sistema deles, eu não estou falando da estrutura social, não, né,
do Racionais mesmo, né? Então, Nada Como um Dia vem, eu acho que é uma outra forma de revide também, né? Isso é importante dizer, é um revide assim, olha, né? Um pouco que a gente, quem espera sempre alcança, né? Olha onde chegamos, né? Nada como um dia após outro dia, olhem aqui, né? E aí, de novo, né? Aquela elaboração da capa, né? Do carro, champanhe, o que, né? As canções vão revelar sobre esse processo. O Brau, né, no nosso texto, a gente mostra que, né, ele na aula aberta que eles fizeram na Unicamp, né, a gente mostra, né, tem um trecho no qual a gente fala, né, que o Brau, ele vai dizer assim, né, se você analisar, Racionais MC sempre tentou ser fiel à época, muitas vezes ele também falava coisas desagradáveis, de época. Esse comportamento de época que antecede o governo Lula era uma coisa que a gente já estava prevendo. O governo Lula só serviu para reforçar isso que já vinha antes dele, essa curiosidade para as coisas que o mundo oferece nessa breve vida, nessa vida curta que a gente tem. Enfim, né? E aí tem uma parte que ele fala, né, que o Nada Como um Dia Após Outro Dia é um disco de pessoas falando, opinando, dizendo o perfume que quer, a roupa que cheiro que ele quer, a bebida que ele quer, enfim. Né, eu acho que tem uma mudança de chave aí, né, que se volta muito ao indivíduo, né? Eu não sei até que ponto, né, aquela perspectiva coletiva, ela ainda para em pé, né? Ou se viveríamos agora uma reunião de indivíduos, né? Mas tem uma chave aí muito, muito individual e empreendedora, né, nesse disco que é notável. Sim. Ô, Daniela, e como é que isso se desdobra ali para 2014 com Cores e Valores, num país aí já transformado, de certa forma, pelas políticas dos governos do PT, né, do Lula e depois da Dilma? Uhum. Acho que Cores e Valores, o disco ele se transforma, a obra, acho que do Racionais, né? Acho que a mudança mais brusca, assim, do ponto de vista estético, está em Cores e Valores, né? Letras curtas, né? Não uso, porque eu falei, né? Samples, tem menos samples, né? E é um disco que né, as pessoas, se elas aquele público dos anos, aquela geração, melhor dizendo, dos anos 90, se ela se assusta com Nada Como um Dia, Cores e Valores houve um impacto maior, né? Por outro lado, é um disco que vai vencer, né? Foi um disco que ganhou como prêmio de melhor disco brasileiro, né, pela Rolling Stone, né? E eu acho que nesse processo aqui, já de 2014, né, o Racionais ele entra, né, no que eu venho chamando de nova condição do rap, já, né, um processo no qual né, esse gênero ele já está consolidado, né, com outras referências que também dialogam com com a geração que nasceu, né, que nasceu em 2000, né, que nasce ali dentro, né, do contexto político do governo Lula, né, não é a geração que nasceu no final de 70, começo de 80, mais, né, então já tem essa virada de chave, né, de canções curtas, né, que vão expressar, né, que vão falar do racismo de outra maneira, né, vão falar do racismo colocando as vitórias, né, em primeiro plano, assim. A gente vai falar mais para frente melhor aí sobre sobre a nova condição do rap, né? Vocês contam no livro que os Racionais, eles não queriam a fama e nem que as músicas ficassem tocando nas rádios. Como é que é essa relação que o grupo estabeleceu com a popularização, né, com o sucesso e com o retorno comercial? Como é que é essa, né, imagino que seja uma questão, né, porque ao mesmo tempo você quer que suas músicas sejam ouvidas, mas por outro lado tem
essa resistência ao sistema, né, digamos assim? Tá. Eu penso que, acho que a princípio, né, houve um choque, né, a gente conta, né, que o Brau vai dizer, né, pro produtor, minha música não tá tocando, os playboys estão ouvindo minha música, né, era o Homem na Estrada, né, que foi aqui, começou a tocar, tal. Né, tira minha música, né, e daí o cara fala, bom, eu não tive poder para colocar, como que eu vou ter poder para tirar, né? Então, acho que eles sempre viveram nessa tensão, né, nos anos 90, né, com a indústria cultural, mas é um caso muito interessante, porque eles conseguem furar essa bolha, né, eles conseguem por outros caminhos, ou melhor, outras escolhas, porque ainda que Racionais não quisessem ir para, né, para redes, para canais, né, mais populares, assim, popular no sentido de, né, da cultura de massa, tal, eles aceitavam se apresentar na MTV, né? Então, e eu acho que a questão não está em não ganhar dinheiro. Acho que não é isso que está em jogo, mas assim, qual o espaço que a gente vai fazer circular, né, as nossas produções, para quem que a gente quer dialogar, né, nesse contexto, assim, acho que é isso que estava em pauta ali, né? Eu não quero ser capturado, né, para, né, nesses programas, né, mais comerciais, assim, servir de exemplo, né? Eu não vou pisar nisso. E ao mesmo tempo, isso também gera mais curiosidade ainda da imprensa, né? Quando você nega, né? Você nega o sucesso, digamos assim, você nega receber prêmios, né? A gente pode pensar como uma estratégia política, mas também se coloca como uma estratégia comercial, né? E eu acho que não tem um problema mas eu acho que esse problema, essa questão, né, hoje talvez ela seja mais amena, esse caráter, assim, né, em relação a isso. Sim. Daniela, ainda com relação à questão do sucesso, né? Queria te perguntar sobre o outro lado, como é que o fato da obra dos Racionais ter ultrapassado o seu público original e alcançado aí a cultura de massa, como você colocou, que impacto, que reação que isso gerou do mainstream, né? E especialmente se você puder falar um pouco da reação da imprensa comercial, né? Então, eu acho que o artigo da Paula, né, traz isso muito bem, né, que em nenhum momento, pelo menos ali, né, nos anos 90, né, teve bastante, né, artigos, tal, da imprensa, na Folha, tal, né, na Ilustrada, mas ninguém fala particularmente das canções, né, da produção estética, né. Eu acho isso é muito complicado, né, porque é algo que muitas vezes tende a se repetir até hoje com outros artistas, né, de rap, de música negra, né, fica uma coisa, a militância apartada da estética, e reportagens muito racistas, né, extremamente racistas. Isso é uma das consequências deles quererem se afastar dessa mídia mainstream, né, foi uma certa reportagem que saiu, né, extremamente racista sobre o grupo, né, tirando a questão da criminalização, né, da entrada a polícia nos shows, tudo isso, né, mortes. Acho que até a gente chegar nesse cenário, né, de total consagração, foram muitos passos, né? Bom, Daniela, caminhando aqui para a segunda parte do livro, eu vou ler um trechinho do artigo do Valdemir Rosa, Notas Pessoais de um Aprendiz sobre Intelectualidade Afroperiférica, Insurgente e Masculinidades.
Quando se propõe a pensar o tema das masculinidades no rap e no hip hop, o caminho comumente mais traçado é o de identificar exemplos de sexismo e de opressão às mulheres e a homofobia nas letras, e aí, enfim, a partir daí construir uma crítica, né? E aí eu queria te perguntar sobre como o homem negro é retratado nas letras e mais do que isso, né, essa performance da masculinidade aparece na obra dos Racionais. Ah, bacana, Bianca. Bom, eu vou falar muito com base, né, no texto mesmo do Valdemir, né, que ele vai mostrando como que dentro dessa estética, né, que a gente está chamando de estética da masculinidade, né, acho que tem um dos aspectos, né, primeiro ponto, né, também acho que é construir perspectivas que sejam alternativas para enfrentar, né, o racismo e como fazer isso, né? E aí vem muito fortemente, né, acho que uma rede né, de apoio, mas de solidariedade entre os manos, né, entre os irmãos. E eu acho que dentro dessa chave tem uma dicotomia, e sou eu, né, falando aqui, acho que dentro dessa chave tem uma dicotomia, né, em relação a gênero, que é as mulheres e a mãe, né, como se a mãe não fosse a mulher. Não sei se conseguiu para entender o que eu estou querendo dizer, né, com isso. Deu sim, porque nas letras a mãe aparece como uma figura tipo, santificada, né? É a rainha, a guerreira que criou e etc. E ela aparece muito apartada da figura enfim, das outras mulheres no geral, né? Exatamente. E eu acho que para os homens negros, né, essa figura, essa representação da masculinidade que o Racionais oferece, eu acho que entra numa chave de muita autoestima, né, muita autoestima, assim, né, uma referência de orgulho, de autoestima, que vem já, que também está, né, está muito vinculado à perspectiva dos movimentos sociais, né, em particular dos movimentos negros. Mas tem um aspecto, Daniela, que as letras de fato têm letras muito machistas, e que inclusive o grupo tem uma autocrítica agora, né? Eu acho que talvez valeria a pena falar um pouco sobre isso também, de reconhecer que tem uma questão que naquela época ainda não estava sendo pensada, né, também. Exatamente. Eu não sei se não estava sendo pensada, mas eu acho que ela não era colocada de uma forma, não tinha tanta, tantas possibilidades desses gritos, né, digamos assim, das mulheres, dessas reivindicações serem tão ampliadas, né, como hoje, né, porque, e aí acho que dentro desse processo, né, que a gente chama de cancelamento, né, com as redes sociais, né, acho que vem também uma questão de letramento, né, de igualdade de gênero, né, no qual acho que vários grupos, né, não só de rap, mas, né, no caso aqui de rap e artistas, assim, né, individuais, eles vêm incorporando, né, e aí uma forma de lidar com isso né, Racionais não vai cantar mais mulheres vulgares, né, mas se a gente escuta Nada Como Um Dia Após Outro Dia, também tem uma canção que coloca as mulheres numa posição, assim, com letras ali, com letras machistas, né? Mas essa tensão gênero e hip hop, ela data dos primórdios mesmo, né? Do rap no Brasil, porque desde o começo as mulheres elas estão também fazendo rap, elas estão inseridas na cultura hip hop, né? De Nadir, da própria Sherline que eu falo, que eu citei, né? Lady Kiss Rap, enfim. É isso. Eu vou fazer, acho que uma pergunta que talvez soe um pouco ampla, mas é que a gente, em várias respostas suas, isso apareceu, mas acho que seria importante ter uma coisa, esqueci a palavra,
Mas é que eu queria falar um pouco das dimensões que a produção dos Racionais tem, né? Que é ao mesmo tempo uma análise social e também um ato político poderosíssimo, né? Então eu queria te perguntar, no fundo, sobre a contribuição que o grupo deu e dá ainda, e do rap em geral, para o movimento negro brasileiro, né? Porque as questões que o movimento, as pautas do movimento negro estão nas letras, né, dos grupos. Ah, legal. Eu acho que né, a relação, uma vez a relação do rap com o movimento negro, eu acho que é um tema assim que precisa ser trabalhado, né, bem estudado. Eu queria falar um pouco de uma coisa mais particular, que é a relação do grupo com o movimento, com o feminismo, né, com o feminismo negro, né, que foi a experiência do projeto Rappers, né, de Gueledés, assim. Isso é bem interessante e também acho que dialoga um pouco com o que eu estava falando antes sobre a questão de gênero, né? Então acho que ali, né, teve esse casamento, assim, né, do rap com o movimento negro, em particular com o feminismo negro também, né, dado que foi um projeto que surgiu em Gueledés, né, Instituto da Mulher Negra, e no qual os rappers eles foram pedir proteção contra o racismo, contra a violência policial, dado que um rapper, né, um rapper, ele estava cantando, fazendo rap no metrô, e ele levou um tiro da polícia, né, e outras violências eles foram pedir apoio, e aí elas né, viram um meio de contribuir e também de aprender. E aí o projeto Rappers ele entra dentro de um projeto maior, né, chamado SOS Racismo, e dentro desse projeto, né, vários grupos né, eles se encontraram teve um seminário, né, um curso dentro do curso, né, um curso de formação num sítio, né, no qual, né, teve a presença, olha, de Clóvis Moura a Camila Pitangas, né, enfim. E aí, né, o Brau, o KLJ também circulavam ali, né, no projeto Rappers, e é a partir daí que surge também a primeira revista, né, especificamente de rap, que é a revista Pode Crer, que eu acho que vocês devem ter memória disso, que é aquela revista no qual na capa tá o Brau, né, com giz na mão, numa lousa, ou seja, né, o rap, o hip hop ensina. Né, então, acho que essa experiência é muito interessante, assim, né, para pensar essa relação do rap com o movimento negro. E foi também um movimento, a partir das experiências do movimento negro, né, que eles, e da música, né, do movimento negro mais amplo, e da música negra vinculada ao movimento negro, que eles também tiveram acesso a autores, né, como Malcolm X, né, enfim, essas leituras, né, que traz também, além da experiência da vida cotidiana, que traz embasamento e inspiração, né, para uma análise sócio-histórica da realidade que se transforma em versos, né, porque é isso né, que eles fazem, assim. Eu falei da música também, porque que é o processo que são os samples, né, é uma biblioteca sonora, né, no qual tem muito conhecimento musical ali, né, é preciso muito conhecimento musical para poder encaixar e dialogar, né, fazer aquilo se transformar em algo novo. Então, eu acho que a experiência do movimento negro brasileiro e o movimento negro, né, estadunidense, né, essas experiências deram, assim, régua e compasso, assim, para o grupo, né, pro rap no país de forma mais ampla, né? No entanto, tem uma perspectiva geracional bem distinta, né? E de formas uma forma mesmo, né, de se fazer política, que é diferenciada, assim.
Não, é só colocar uma coisa para quem tá ouvindo a gente, vai no Instagram do Diplo, que quando a gente divulgar esse episódio, a gente vai colocar a foto da capa da revista mencionada pela Daniela para todo mundo ver. Então procura nosso perfil @Diplomatic Brasil. Daniela, bom, agora falando sobre a nova condição do rap, né, que você mencionou mais cedo, num artigo que leva esse nome, né, a nova condição do rap, de cultura de rua a São Paulo Fashion Week, que foi publicado pela revista Estudos de Sociologia em abril de 2022, você analisa um processo no qual, aí é uma interpretação minha, né, mas você analisa um processo no qual o rap e o hip hop passam a ocupar outros locais para além das suas comunidades de origem. Você podia explicar para a gente o que é essa nova condição do rap, e em que ela se diferencia da condição vivida aí pela geração anterior, né, e pelos Racionais nesses primeiros anos? E também, né, se me permite a pergunta não ficar muito comprida, falar um pouco sobre quais as consequências dessa nova condição para o movimento, né? Tá, bacana, Luiz. Então, eu começo a pesquisar, entrar no rap, né, a partir dessa pesquisa, né, que vai dar origem à categoria da nova condição do rap. Né? O que é a condição do rap? Que eu estou chamando de nova condição do rap, né? São transformações do espaço social e simbólico e também material desse gênero musical, né? Acho que você capturou bem, né? E que se caracteriza por por alguns elementos, né? Dois deles, esse que eu falei, né? O processo de profissionalização, a internacionalização do rap, maior protagonismo LGBTQIA+, e essa nova condição, na verdade, né, que eu estou chamando de nova condição do rap, veio de pensar as mudanças né, do gênero musical, mas a partir do que a gente chamava de nova geração, que já nem é nova mais, né, que são aqueles artistas, o Emicida, né, o Criolo, a partir de 2010. Como que essa nova geração se diferenciava, né, da geração dos anos 90? Minha pergunta era essa. Mas, pensando essas né, características que eu elenquei, eu percebi que, né, algumas estratégias, né, dos artistas dos anos 90 que estão na mídia ainda hoje, são muito parecidas, né, com as estratégias né, de profissionalização, tal, de mercado, dos que vieram, né, depois. Então, é nesse sentido que não se trata de uma mudança geracional, mas de uma mudança mais ampla, né, que abarca aí, né, a esfera do mundo do hip hop, que está ligado a esse processo de institucionalização, né, de consagração. Então, eu nesse texto coloco aí como chave para entender esse processo, né, a trajetória, né, do Emicida, né, como aquele que, né, que deu certo, assim, né, digamos, né, no seu projeto empreendedor, né? Porque, por exemplo, a Laboratório Fantasma, ela surge antes da Bugnipe. Quando você perguntou em relação ao sucesso, tal, eu acho que muito daquele conflito, né, inicial vinha porque não havia tão claramente uma perspectiva independente de profissionalização como eles têm agora, né, de tomar, né, as rédeas do processo para si e não ser mais né, enfim, roubado, enganados com contratos, enfim, né, essas coisas burocráticas, né, do mundo da música. Né? Então, eu acho que a nova condição do rap, ela entra nisso também, né, nesse processo de profissionalização do rap no Brasil e também de institucionalização. E isso é algo que não se diferencia da geração anterior, que atualmente tem sucesso. E aí, enfim, Racionais é a prova né, mais evidente disso. O podcast, né, Mano a Mano, do Mano Brown, né,
o hip hop, né, em galerias de arte, né, em museus, enfim, né, um processo que, se a gente for olhar talvez para outros países, já tem começado já né, nos anos 90 ainda, né, mas que aqui eu acho que um marco, assim, é 2010, com a divulgação, com a mixtape, né, do Emicida, para quem já mordeu um cachorro por comida, até que eu cheguei longe. Ou uma outra forma de dizer nada como um dia após outro dia, né? Não se pode crer nada como um dia após o outro. É, Sensacional, animal. É. que é de 2012, né? Sim, sim. A Bug Night, para quem não sabe, é a empresa dos Racionais, né? Mano Brown e Eliane Dias à frente, mas é a empresa que cuida, né, enfim, do agenciamento, faz eventos, enfim, eles têm uma série de iniciativas. Mas é muito louco você falar isso, que eu não sabia que o Lab Fantasma surgiu antes. Porque ele surge em 2009, né, dentro da elaboração dessa mixtape, né, que ele fez de forma totalmente independente, né, e começou a vender uma estratégia, assim, né, uma visão de mercado, né, ele vendia, na mão dele era um preço, né, colocava na galeria por outro, e também colocou já na internet, né, um outro dado, assim, importante para a gente pensar a nova condição do rap né, essa ampliação da internet, né, das redes sociais e tudo mais, né, que você não precisa necessariamente de um produtor, né, de uma gravadora, você pode criar dentro do seu quarto, né, com seu celular hoje. Então, acho que isso traz possibilidades, né, de circulação, né, maiores possibilidades para o artista. Então, ela surge em 2010, a Lab Fantasma. Você estava falando aí da nova condição do rap e do Emicida, Daniela, aí eu lembrei da introdução de uma música ali do Amarelo, que ele dialoga ali com um bebê, né? E Ah, ele fala assim, o rapper sim, tem que ser mal, né? Tem que fazer cara de mal para ser rap. Nesse negócio tem que fazer cara de mal. É. exato, ele está debochando. Ele está simplesmente. Você sabe quando eu ouvi essa música, eu falei, gente, preciso escrever sobre isso, né? Você fica já cheio de ideias, boa lembrança. E aí ele mostra que não, assim, né? Quer mostrar que não tem. E isso, né? Isso é o quê? É a geração governo Lula, né? É a geração governo Lula, né? Que não necessariamente o rap, ele... É claro que isso tem implicações, né, gente? Tem implicações internas, né, pro movimento e tudo mais, né? Fazendo uma análise, né? Mas que não necessariamente, né, o artista, né, esse gênero, né, ele tem que estar sempre, né, em canções, digamos, canções celebrando os tempos difíceis, sabe? Eu acho que um pouco isso nessa essa nova condição do rap, ela mostra isso, né? Muito bem, assim. E essa música do Amarelo, ele tá debochando demais, porque, né, é histórico, né, o não sorriso do Mano Brown para as fotografias, né? Depois, quando ele, né, começou, já saiu, foi notícia, assim, né? Rapper é sisudo, né? Esse cara de tem que ser bravo, tem que estar, né, carrancudo. E aí tem uma entrevista do Emicida para o Abu Janra, né, em 2011, né, no qual o Abu Janra vai perguntar, você traiu o rap? Ele fala assim, não, eu não traí o rap, né, eu voltei para suas origens, porque o rap inicialmente, né, ele surge, né, falando de festa, enfim, né, e eu acho que isso nos faz pensar também um pouco bem friamente, assim, dessa música enquanto gênero, né? Enquanto um gênero no qual você pode, criar em cima do que, né, o artista é livre para criar, né? Um pouco esse o argumento do Emicida. Por outro lado, né, alguns, né, alguns integrantes, né, do movimento hip hop não têm acordo, né, com essa perspectiva. Né? Não é bem assim, né, que isso
desconstrói muito as bases políticas, né, desse movimento, né, que é um movimento de letramento e tudo mais. É um conflito, né, uma tensão muito grande. Muito grande. Gente, tá tão maravilhosa essa conversa que a gente podia ficar aqui trocando ideias, mas a gente vai ter que encerrar e te agradecer e parabenizar pelo trabalho e agradecer aqui pela sua participação no Guilhotina. Eu que agradeço, foi um prazer e até mais. Valeu, Daniela. Obrigado. Hoje recebemos a socióloga Daniela Vieira, organizadora do livro Racionais, Entre o Gatilho e a Tempestade. Queremos agradecer você que nos ouviu até o fim e pedir que faça um comentário na plataforma que você está nos ouvindo e compartilhe o episódio nas suas redes sociais. Isso ajuda muito o nosso trabalho a alcançar mais pessoas. O Guilhotina é o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Para apoiar o nosso trabalho, faça uma assinatura a partir de R$ 12,90 por mês. Acesse diplomatique.org.br/assine. Você também pode ouvir o Guilhotina na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo, ou pelo site da emissora, sempre às sextas-feiras, às 16h. Eu sou Luiz Brasilino e fiz o roteiro e a apresentação junto com a Bianca Pio. A edição e sonorização são de Beatriz Pasqualino pela Rádio Tertúlia e quem faz o design das nossas redes sociais é a Ellen Saori. Obrigado e até a semana que vem. Sempre fui sonhador, é isso que me mantém vivo. Quando pivete, meu sonho era ser jogador de futebol, vai vendo. Mas o sistema limita a nossa vida de tal forma que tive que fazer minha escolha, sonhar ou sobreviver. Os anos se passaram e eu fui me esquivando do ciclo vicioso. Porém o capitalismo me obrigou a ser bem-sucedido. Acredito que o sonho de todo pobre é ser rico. Em busca do meu sonho de consumo, procurei dar uma solução rápida e fácil dos meus problemas: o crime. Mas é um dinheiro amaldiçoado, quanto mais eu ganhava, mais eu gastava. Logo fui cobrado pela lei da natureza. Vixe, 14 anos de reclusão. Barato é louco, ó, barato é louco. É necessário sempre acreditar que um sonho é possível, que o céu é o limite e você, truta, é imbatível. Que o tempo ruim vai passar, é só uma fase. Que o sofrimento alimenta mais a sua coragem. Que a sua família precisa de você, lado a lado se ganhar, pra te apoiar, se perder. Falou do amor entre homem, filho e mulher, a única verdade universal que mantém a fé. Olha as crianças, que é o futuro e esperança, que ainda não conhece, não sente o que é ódio e ganância. Eu vejo o rico que teme perder a fortuna, enquanto o mano desempregado, viciado se afunda. Falou do enfermo, falou do são, falou da rua aqui pra esse louco mundão. Que o caminho da cura pode ser a doença, que o caminho do perdão às vezes é a sentença. Desavença, treta e falsa união. A ambição é como um véu que cega os irmãos, que nem um carro guiado na estrada da vida, sem farol no deserto das trevas perdida. Eu fui orgia, ébrio, louco, mas hoje ando sóbrio. Guardo o revólver enquanto você me fala em ódio. Eu vejo o corpo, a mente, a alma, o espírito. Ouço repente o que diz lá no canto lírico. Falo do cérebro e do coração. Vejo egoísmo e preconceito de irmão pra irmão. A vida não é problema, é batalha, desafio. Cada obstáculo é uma lição, eu anuncio. É isso aí, você não pode parar. Esperar o tempo ruim vir te abraçar. Acreditar que sonhar sempre é preciso. Quer produzir um podcast? Chama a Rádio Tertúlia, estúdio profissional e 20 anos de experiência na área. radiotertulia.com.br